Olá, povo amado de Deus, salve Maria Santíssima. Estava eu aqui pensando ver o evangelho dessa terça-feira. Evangelho que está lá em São Mateus, no capítulo 19, onde o nosso Senhor Jesus Cristo vem com uma palavra dura, uma palavra muito reta. E claro, todas as palavras de Jesus é reta, com sentido aonde ele quer chegar. Essa palavra é onde Jesus vai dizer que dificilmente um rico entra no reino de Deus. Onde Jesus faz uma comparação que é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico herdar o reino de Deus. E bem sabemos que essas palavras de Jesus, muitas e muitas vezes, elas são apresentadas, pregadas, refletidas, de uma forma muito rasa, muito superficial, porque aonde Jesus quer chegar nesses corações ricos, muitas e muitos cenários nós sabemos a dificuldade que é de apresentar, de pregar essa palavra a fundo, porque essas pessoas elas estão no meio. São pessoas que têm que fazer uma experiência com Deus, mas são pessoas muito influentes, pessoas que correspondem a muitas coisas palpáveis, visíveis. São pessoas com muitas influências, com muito poder. Então há esse desconforto em quem muitas e muitas vezes está ali para enviar essa palavra. Mas essa palavra é muito reta, essa palavra é muito certeira, não dá para nós taparmos o sol com a peneira. E eu aqui pensando, me veio o evangelho de ontem, onde é Jesus ainda tendo um diálogo com um jovem rico. E aí nós conseguimos entender que Jesus sai daquela realidade do diálogo com o jovem rico e continua falando nessa realidade de riqueza passageira. É um jovem que se depara com Deus e tem a maior oferta da vida dele, a maior oportunidade da vida dele, que é ele ser por inteiro de Deus. A palavra diz que quando ele é confrontado a deixar em segundo plano toda a sua riqueza, toda a sua fortuna, todo o seu patrimônio, ele sucumbe. No coração dele o que fala mais alto são as coisas terrenas, as coisas de baixo. A palavra diz que ele sai da presença de Deus, da presença do Senhor Jesus Cristo, entristecido. E quem é rico somente de coisas passageiras desse mundo, de dinheiro, é a pessoa mais triste do mundo, é a pessoa mais pobre que existe na face da terra. Aí nós conseguimos identificar e de uma forma muito caridosa, com muito discernimento, aonde é que Jesus está querendo chegar. Para que essa palavra não chegue de uma forma rasa, superficial. É Jesus já conversando com um jovem que começava uma caminhada de negócios, de projetos, de sonhos, mas já se perdendo no que realmente tinha que ser a prioridade na vida dele. E aí Jesus já faz essa comparação do camelo. E aí a gente vai para o evangelho que vai ser de amanhã. Novamente é Jesus falando de um patrão que sai a contratar. A palavra diz que o patrão contrata funcionário de manhã, contrata funcionário no meio-dia, contrata funcionário no final do dia. E no fim do dia, no pagamento, o patrão dá uma moeda de prata para cada um, paga igualmente a todos, indiferente do tempo que cada um exerceu o seu trabalho. E a palavra diz que aquele que acordou cedo e trabalhou de manhã até a tarde fica enfurecido e se enche o seu interior de inveja. Aí a gente já começa a ver quando o amor às coisas desse mundo, as coisas passageiras, o dinheiro, vai gerando um amor que nos prejudica dentro de nós. É nós entendermos que ali Jesus está falando de uma realidade que aquele que acordou cedo, a prioridade dele não era as coisas internas, não era do coração, mas ele estava pensando em coisas palpáveis, ele estava pensando em lucro, ele estava pensando em dinheiro. Aí nós vamos para o evangelho de depois de amanhã, na quinta-feira, novamente é Jesus falando de uma realidade, de um rei que está proporcionando uma festa, e essa festa primeiramente era ofertada para aqueles que estavam dentro, aqueles que são do meio, aqueles que coordenam, aqueles que conduzem, aqueles que já eram muito próximos. Mas a palavra diz que aqueles não queriam festa. A palavra diz que muitos e muitos daqueles que não queriam festa se retiraram da festa
foram cuidar dos seus negócios. E a palavra diz que o rei mandou chamar aqueles que estavam nas praças, nas esquinas, aqueles pobres, menos favorecidos, aqueles à margem da realidade da sociedade, aqueles que queriam festa. Através de tudo isso que Jesus está falando, eu acho que não fica muito difícil de nós compreendermos que sim, Jesus está falando. Entre o dinheiro, entre as riquezas desse mundo e ele como prioridade. Nós bem sabemos que não é pecado, não é errado nós buscarmos o nosso conforto, buscarmos os nossos projetos e sonhos que vão ficar aqui. Tudo isso que nós estamos ajuntando, tudo isso que nós estamos construindo, mas não é errado. Mas Jesus tem que ser o centro. Para finalizar, eu convido a você a refletir quem nós somos. Aquela senhorinha viúva, muito pobre, muito humilde, que a palavra nos fala que foi e ofertou umas migalhas do que ela tinha, uns centavos que ela tinha, e foi de coração e alegrou o coração de Deus. Já a palavra fala que uma pessoa muito, muito rica deu uma fortuna perto daquelas migalhas, visivelmente, que a senhorinha deu, mas não alegrou o coração de Deus. Porque aquele tão pouco que aquela senhorinha deu era o tudo que ela tinha. E foi de coração. A prioridade era Deus. Já o rico não. O rico deu uma fortuna. Mas era a sobra daquele grandioso patrimônio que ele tinha. E dificilmente ele passaria daquela sobra e tiraria aquilo que ia machucar o coração dele. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e salve Maria Santíssima.